Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje um santista me esbarrou ali na porta pela manhã e falou assim: Frei Leandro, hoje é o nosso dia. Eu falei assim: realmente, você que muito sofre como santista, Deus vai ter misericórdia de você lá nos céus. Brincadeiras à parte, mas celebramos justamente o time daqueles que vivenciam ao lado de Jesus a santidade. Todos aqueles que se esforçam, que se dedicam, que buscam com sinceridade viver a palavra do Senhor, faz parte, não veste só uma camiseta, mas se reveste de Cristo Jesus. Nós comemoramos a felicidade de homens e mulheres que se dedicaram por completo na vivência do Evangelho. Jesus exalta as pessoas que insistem em viver a sua palavra. A isso ele dá o nome de bem-aventurados, que a gente pode traduzir como felizes. Aí eu transformo a pergunta de santidade na seguinte pergunta: quem aqui quer ser feliz na vida? Todos nós. Então seja santo, seja santa, e você será feliz na tua vida, será bem-aventurado, bem-aventurada. Nós temos os santos que receberam as honras dos altares, os santos canonicamente reconhecidos pela igreja, mas também celebramos a santidade de muitos que vivem a santidade no silêncio, que ainda não tiveram a graça de ser reconhecidos pela igreja. Santos que já partiram, santos que ainda existem em nosso meio, mas vivem a discrição, vivem no silêncio. Pergunto a vocês: onde está a santidade? Eu já tenho certeza que ela não está no começo, porque ninguém nasce santo. Não está no fim, bem entendido, porque de nada vale a nossa santidade para Deus, porque Ele é completo em si mesmo. Se não está no começo nem no fim, ela está no meio. Santidade é um processo, e quem colhe, quem conclui que somos santos ou não, é o próprio Deus. O que nos resta é vivenciar, buscar viver o Evangelho de nosso Senhor, ao ponto de chegarmos a ser considerados, tanto pela igreja e sobretudo por Deus, santos e santas. Deixo bem claro
aqui, e é nessa reflexão que eu me detive, refletindo essa liturgia. Santo e santa não é aquele que se separa do mundo, que se isola. Esse que se isola do mundo vive outra coisa que não a santidade. Este vive alienado da realidade. E a religião, a vivência do Evangelho não nos deve alienar, não nos deve afastar da realidade. Se você acha que santidade é não se misturar, com medo de se contaminar, saiba que este não é o caminho. Santidade, viver a santidade na realidade, é se misturar, sabendo da sua condição, da sua missão, da sua vocação, e estando neste meio, pela misericórdia de Deus, se destacar. Todos os santos dos altares que nós celebramos a nossa liturgia, nós celebramos, como diz a oração inicial, os méritos. Deus foi misericordioso com esses que assumiram a realidade e esses se destacaram. A santidade, ela tem utilidade na história e na realidade, na sua casa, na vida da sua comunidade, na sociedade. Nós não devemos ter essa ideia um tanto estranha de santidade, de estar com as mãos postas, se isentar de certos trabalhos, se ausentar de certos trabalhos e não se envolver. Todos os santos souberam olhar a sua vizinhança, o seu arredor, e puderam ali propuseram uma vida diferente, se misturaram para ser, talvez, como o próprio Cristo diz em outras passagens, ser fermento em meio à massa, discreto e eficiente. Portanto, não vá para outro lugar, senão para aquilo que Deus lhe chama, no teu trabalho, na tua casa, na sua comunidade, no seu círculo de amizade. Seja ali um sinal dessa santidade. Deus faz pessoas santas pela sua misericórdia, de modo que em nossos limites, com a graça de Deus, manifestemos a glória desse Deus aqui na terra. Falo isso tendo em vista o que o próprio livro do Apocalipse nos diz. Há uma pergunta: quem são estes que estão vestidos com roupas brancas? Aí a resposta é a seguinte: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Todos nós, por alguma situação, tivemos a tarefa de lavar, alvejar uma veste, torná-la límpida, né? Branquinha que seja. Então, nos esforçamos nessa tarefa, e o próprio João usa dessa imagem. Esses que estão em destaque, que fazem parte da glória de Deus, pelejaram, insistiram, trabalharam em vista dessa glória. Então João vê uma situação prática e dá uma linguagem espiritual. São aqueles que se envolveram com a realidade. Passa a tribulação quem de fato está diante da vida. Não passa a tribulação, obviamente, quem não se envolve, quem está longe. Jesus também, quando propõe as bem-aventuranças, daí a gente consegue fazer facilmente essa interpretação. Ele está vendo a realidade, ele nomeia muitas situações e exalta. Primeiro ele diz: felizes, bem-aventurados são aqueles que são pobres em espírito, aqueles que vivem a liberdade. Pobre não tem nada na vida senão somente Deus. E bem-aventurados aqueles que enxergam Deus como a sua única herança, pois deles, diz o próprio Cristo, é o reino dos céus.
Bem-aventurados os aflitos, diz Cristo, porque estes serão consolados. A aflição que nasce dessa nossa insistência de viver o Evangelho. Saiba que existe a consolação da parte de Deus, desde que esse choro, este sofrimento, nasce de uma busca de santidade. Bem-aventurados os mansos, porque esses possuirão a terra. Esses que vivem com paciência, ou que insistem em viver a paciência. Bem-aventurados, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados. Aqui prova, uma vez por todas, que Cristo está entendendo a sua realidade, e Cristo nos propõe, né? Que nós sejamos pessoas inquietas diante de um mundo que nos assola com a injustiça. Você deve se preocupar, sim, com a justiça do mundo, com a justiça do país, com a justiça no seu trabalho. Se você não se preocupar, Deus vai cobrar de você, cobrará de nós enquanto igreja. Devemos nos inquietar, sim. Nosso Deus, em Jesus Cristo, foi vítima de uma injustiça política, econômica e religiosa, e Ele combatia isso. Então é tarefa nossa, é missão nossa também, enquanto cristãos, ter fome e sede de justiça. Nós seremos saciados por este Deus. Bem-aventurados, felizes são aqueles e aquelas que almejam e são misericordiosos. Nós começamos a Santa Missa clamando a misericórdia de Deus, pedindo perdão às faltas que nós temos consciência que nós cometemos enquanto filhos e filhas de Deus. E nós confiamos nessa misericórdia de Deus a ponto de nos fazer pessoas novas. Se você deseja ser uma pessoa nova a partir da misericórdia de Deus, seja capaz também de favorecer a misericórdia, de dar o perdão, de celebrar a reconciliação, pois será assim contigo nos céus. Bem-aventurados os puros de coração, e nós cantamos isso. Os puros verão a Deus. O puro tem uma vida desenrolada, tem uma visão clara. O impuro traz bagunça para a própria vida, torna-se cego ao próprio Deus. Bem-aventurados aqueles e aquelas que promovem a paz, porque serão e terão o nome de filhos e filhas de Deus. Ainda assim, se na busca da justiça, da paz, do mundo novo, você for perseguido, perseguida, ou se alguém levantar calúnias, mentir contra você, alegre-se, porque Deus está vendo a sua luta, está vendo a sua tarefa, e Ele há de dar o reino dos céus para ti. Você fará parte do convívio deste Deus. Alegrai-vos, exultai por tudo isso, por essa busca. Jesus Cristo aqui estabelece um programa para nós de santidade. Quer ser santo? Vá lá no Evangelho de Mateus capítulo 5, ali está o mapa para cada um de nós. Se nos preocuparmos diariamente na vivência desses preceitos, eu tenho certeza absoluta, em nome de nosso Deus, que você será coroado com a glória que vem da parte de Deus. Mais uma vez, que isso fique bem claro, não é necessariamente você fugindo da sua realidade, da sua casa. Você não precisa ter outra vida, senão essa que Deus te chamou, mas assumi-la com fidelidade, com sinceridade. Santo, santa, é aquele que é teimoso diante da vida, é aquele que insiste, é aquele que bate no peito, reconhecendo os pecados e confia inteiramente na misericórdia de Deus.
Assim foi Frei Galvão, assim foi São Francisco, Padre Pio, Santa Teresinha, todos eles reconheceram a misericórdia de Deus, reconheceram seus pecados e confiaram em Deus profundamente. Fizeram-se humildes diante de Deus. Então é um pressuposto a vida de santidade, essa entrega, esse abandono. Então, irmãos e irmãs, tenhamos a capacidade da entrega, tenhamos a confiança nesse Deus da misericórdia, assumindo nossa realidade, assumindo a nossa história, com fidelidade, com sinceridade. Que os santos todos, que são evidências para cada um de nós, nos motive cada vez mais na vivência do Evangelho. Quando você se perceber perdido ou perdida, sem uma orientação nessa caminhada, revisite a vida dos santos, revisite a vida de muitas santas e busque ali, como alguém que procura numa árvore um novo fruto, qualidades para a tua vida, virtudes para a tua vida. Mas não desistamos. Santo, santa é aquele e aquela que é teimoso, que insiste nesta vida. Que Deus nos abençoe, que todos os santos sejam para nós exemplos de virtude, de insistência, de caminho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E todos de pé.